E aí galera, já viu falar em radioatividade, radiações, alfa, beta, gama? É um assunto muito importante, tem muita gente que tem muito medo dessa parte por conta de bombas atômicas, de usinas nucleares, acidentes nucleares, mas é um negócio muito interessante, é um ramo muito importante da química. Você conhece as radiações, sabe da onde vem a radiação? O que é uma radiação e da onde ela vem? Quer conhecer mais sobre o assunto? Vem comigo nessa aula. Salve galera, tudo bem? Thiago aqui na área e hoje vamos trabalhar um assunto muito importante chamado radioatividade, certo? Radioatividade, gente, primeira coisa que nós temos que relembrar para falar um pouquinho desse conceito. Para lembrar de radioatividade, para falar de radioatividade, vamos lembrar um pouquinho do modelo atômico, do átomo, da composição do átomo, que é muito importante ter essa diferenciação na cabeça. Os átomos nós vamos trabalhar aqui com o modelo atual. O átomo é composto por um núcleo e por uma eletrosfera. No núcleo, que é aquela região pequenininha, bem densa, pesada, positiva, lá estão concentrados os prótons e os nêutrons. Lembra disso? Próton de carga positiva, o nêutron, o próprio nome já diz nêutron. E ao redor temos a eletrosfera com os elétrons circulando lá. Maravilha, então tenha isso em mente para estudarmos a radioatividade. Radioatividade, como eu coloquei aqui primeiro, vamos trabalhar a definição de radioatividade. Núcleo instável. Então, primeira coisa, no núcleo temos prótons que são positivos com nêutrons que são neutros, tudo bem. Essa resultante de carga é positiva. Prótons são partículas portadoras de carga positiva e nêutrons não têm carga, certo? Então a resultante do núcleo é positivo. Agora imagina comigo o seguinte, quando trabalhamos a massa do átomo, Rutherford já tinha dito isso para nós, ela está concentrada no núcleo do átomo e lá estão as partículas maiores, próton e nêutron. O elétron tem massa desprezível, lembra? Então olha só que coisa maluca. O núcleo, que é a menor região do átomo, contém as partículas maiores e temos partículas positivas e neutras. E o que cargas iguais fazem? Se repelem. Então olha que loucura. Nós temos uma região muito... Tá acompanhando comigo essa loucura? Eu tenho uma região muito pequenininha que é o núcleo, cheio de carga positiva que está se repelindo. Tem os nêutrons ali entre os prótons para diminuir um pouco essa repulsão. Mas mesmo assim, estão se repelindo num espaço muito pequeno. Gente, tem tudo para dar errado isso aí. E dá. Esse núcleo fica instável, ou seja, começa a acumular energia ali. E esse acúmulo de energia muitas vezes é muito maior do que a capacidade do núcleo em suportar essa energia. A partir do momento que ele não consegue mais suportar essa energia, ele começa a tirar coisa lá de dentro. Aí vira um átomo radioativo. Então a definição de atividade é isso. É um núcleo instável, ou seja, com mais energia que a sua capacidade, para se estabilizar, começa a tirar coisas de lá de dentro. Então, começa a eliminar radiações, começa a eliminar energia, e é isso que a gente vai avaliar a partir de agora. De onde surgiu tudo isso? O histórico. É muito interessante esse histórico da radioatividade. Coloquei aqui 4 pessoas muito importantes. O Becquerel foi o chamado como o descobridor da radioatividade. Ele encontrou um minério de urânio, uma rocha, uma pedra de urânio, que é uma pedra que emitia radiação, ela era fluorescente, ela ficava iluminada, e ele resolveu guardar isso na casa dele, colocou na gavetinha do armário dele, e dentro dessa gaveta ele tinha chapas fotográficas. E depois, no dia seguinte, ele achou essas chapas fotográficas todas impressionadas, todas com marcações, e ele começou a estudar um pouquinho isso, e era aí que surgiu o estudo da radiação. O urânio, ele emitia radiações que deixavam marcas nesta placa fotográfica. Olha que interessante. Um pouquinho mais aqui, Casal Curie, que era o Pierre Curie e Marie Curie, são muito importantes, muito famosos, ajudaram muito nessa descoberta, em entender o que é a radiação, de onde ela vem, do que ela é composta. A Marie Curie é muito importante, ela descobriu 2 elementos químicos, um ela chamou de rádio, por ser muito radioativo, o outro ela chamou de polônio, por ser o país de origem dela, ela é polonesa, se casou com Pierre Curie, daí vem esse nome. E o Rutherford. Rutherford, mesmo lá do modelo atômico de Rutherford, ele é conhecido como o pai da radioatividade, Trabalhou muito com isso e definiu bastante esses conceitos que nós vamos ver agora. Gente, lembra que eu falei aqui para vocês que um núcleo fica instável e para se estabilizar ele emite radiações? Quais são essas radiações? Separei aqui 4 importantes para vocês. Primeiro, radiação alfa, é a maior de todas, é uma partícula, porque ela é
dotada de massa. Olha a representação. Lembra para o elemento químico, quando colocamos o número embaixo, representa o número atômico, que é o número de prótons, e o número de cima representa a massa atômica, que é a soma de prótons mais nêutrons. Aqui nós vamos seguir esse mesmo padrão. Então a radiação alfa, ela possui número atômico 2, ou seja, 2 prótons e número de massa 4. Se ela tem 2 prótons e número de massa 4, quer dizer que ela é composta por 2 nêutrons também. Então a radiação alfa ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons e ela é a maior radiação em tamanho, certo? Como ela não possui elétrons, ela só possui prótons e nêutrons, muitos livros, muitos químicos gostam de dizer que é um núcleo do átomo de hélio. Por que não o átomo de hélio em si? Por conta da ausência de elétrons. É só o que está lá no interior. Então só o núcleo, só prótons e nêutrons. Maravilha? Coisa importante sobre a radiação alfa. Quando o elemento emite uma radiação alfa, gente, isso aqui vai sair de dentro do núcleo. Ou seja, o átomo, o núcleo que emitiu uma radiação alfa vai diminuir em 2 prótons e 2 nêutrons dentro do seu núcleo. Então vai mudar de elemento químico. Lembra que é o número atômico que define o elemento químico? Se eu mudo o número atômico, eu mudo o elemento químico. Então pela primeira vez na história, é possível transformar um elemento em outro. Quando Rutherford fez essa descoberta, ele disse que ele foi o primeiro alquimista bem-sucedido. Por que ele fez a referência? Lembra lá dos alquimistas que queriam transformar metais em ouro, principalmente o chumbo em ouro? Por um tempo a química mostrou que isso era impossível de acontecer, transformar um elemento em outro, até Rutherford explicar a emissão de radiação alfa aqui, que aí eu tenho sim a transformação de um elemento em outro. Olha que legal. Próxima radiação. Temos aqui, ó, tá vendo que duas estão com o mesmo símbolo, a diferença é esse menos, a diferença é esse mais? Aqui temos a radiação beta, é uma partícula ainda beta. A beta é muito interessante, ó. Ela tem número atômico -1, né? E número de massa 0. A beta é como se fosse um elétron. Olha que legal. Como assim um elétron? Gente, vem do núcleo. Então não é da eletrosfera que está saindo elétron, é do núcleo. Mas como assim um elétron de dentro do núcleo? Olha o que nós vamos pensar aqui, ó. Imagina o nêutron. Gente, o nêutron tem número atômico 0 e massa 1. Ele é como se fosse, olha aqui, vou desenhar para vocês. É como se fosse um próton e um elétron juntos. Tenta imaginar isso aqui. Pega um próton, junta com um elétron e coloca uma embalagemzinha nele até virar um sonho de valsa. Tô brincando, faz isso não. Eu tenho um próton e um elétron juntos. Por que dá para fazer essa associação? Nêutron tem a mesma massa que o próton e o elétron tem massa desprezível. Então é como se o elétron aqui fosse só uma carga, sem massa nenhuma. Então o nêutron tem a mesma massa que um próton. O que acontece na emissão da radiação beta é essa partícula negativa, como se fosse um elétron, ser emitida dali de dentro. Se ele perder essa parte negativa, ó, tira essa parte negativa daqui. Olha o que vai sobrar, a parte positiva. Então toda vez que ocorre a emissão de uma partícula beta, o elemento que emitiu uma partícula beta aumenta o seu número atômico. Como assim aumenta? Ele tinha um nêutron que se transformou num próton. Então ele tem um próton a mais do que ele tinha antes. Então aumentou o seu número atômico, mudou o número atômico, muda de átomo, muda de elemento químico. Maravilha? Enquanto que a radiação alfa diminui o número atômico, a radiação beta aumenta o número atômico. Maravilha? Próxima. Mesmo símbolo do beta, mas é chamado de pósitron. Agora eu tenho uma partículazinha positiva. O que seria essa partículazinha positiva? Imagina aqui, ó, o próton, ele é uma parte positiva e uma parte neutra. Imagina que ele tem um nêutron com uma carguinha positiva. O pósitron seria essa partezinha positiva que sai daqui, ó. Então ele vai perder essa parte positiva. Então quando ocorre a emissão de um pósitron, um próton se transforma num nêutron. Em massa isso não muda nada, porque próton e nêutron são iguais. Mas se um próton se transformou num nêutron, vai diminuir o número atômico do elemento químico, certo? Um próton vira um nêutron, diminui um próton, diminui o seu número atômico, muda de elemento químico. Maravilha? E o último, radiação gama. De todas aqui, a radiação gama é a única que é energia, são ondas eletromagnéticas. Então ela não tem massa, não tem número atômico, nada. Somente energia. Como assim, né? O que é isso aqui então?
toda vez que um elemento emite uma radiação, ele emite uma gama junto. Porque a gente não falou aqui, ó, que um núcleo instável, um núcleo que tem mais energia que a sua capacidade? Então o que ele faz para se estabilizar? Além dele emitir partículas, ele diminui em energia. Então ele elimina energia na forma de radiação gama. Olha que legal. A radiação gama não causa alteração no átomo, no núcleo, em composição. Ele só diminui a sua energia para ficar mais estável. Maravilha, galera? Então essa é a definição de radiação. São esses os tipos principais de radiações. E agora a gente vai analisar como que acontece isso numa reação química, que mudança que nós temos no átomo lá. Então o primeiro caso aqui, ó. Olha esse nome, transmutação. Esse é o nome dado quando um elemento químico se transforma em outro através da emissão de uma radiação, do seu decaimento, certo? Olha que legal, acompanha aqui essa reação. Primeiro vamos fazer um exemplo da radiação alfa. Peguei aqui um átomo muito importante radioativo, que é o urânio, tem número atômico 92. Eu peguei um dos isótopos do urânio, 238. Você se lembra que são isótopos? Muito bem, são elementos que possuem o mesmo número atômico, o mesmo próton, porém massas diferentes. Gente, não são todos os átomos que são radioativos. Existem alguns isótopos de alguns elementos químicos que são radioativos naturalmente. Alguns que não são radioativos naturalmente podem se tornar radioativos através de reatores nucleares, quando causar uma instabilidade nesse núcleo atômico. Então aqui eu peguei, ó, urânio 92 e seu isótopo 238. Quando ocorrer a emissão de uma radiação alfa, lembra da composição, ó, possui 2 prótons e 2 nêutrons, então número atômico 2 e número de massa 4, vai diminuir essas quantidades. Então um novo elemento químico formado aqui possuirá 90 prótons, diminui o 2 e diminui 4 de massa, terá massa 234. Gente, novo elemento químico. E agora, se eu tiver que descobrir que elemento químico é esse, o que eu procuro na tabela periódica? O número 234 ou o número 90? Muito bem, aluno, explicar mais. O número 90 não é o número atômico que define que átomo que é, que elemento que é? Então eu olho o número atômico 90 e se você consultar a tabela periódica, é é o tório, certo? TH, símbolo do tório. Olha que legal, um elemento se transformando em outro pela radiação alfa sendo emitida aqui. Maravilha? Agora, a radiação beta. Lembra que é um nêutron que se transforma num próton, ou seja, aumenta um próton nesse elemento químico? Então, se tinha 6 e um nêutron se transforma num próton, vai para 7. Massa desprezível, então continua 14. Então eu formei o elemento de número atômico 7 de massa 14, consultando a tabela periódica, é o nitrogênio. Esse aqui é o famoso carbono 14, utilizado para datação, né, de coisas muito antigas. O pósitron, lembra do pósitron? O pósitron não é um próton que se transforma num nêutron pela emissão da partícula positiva, então ocorre a diminuição de um próton. Então se tinha 15, passa a ter 14, aqui é o fósforo, né? 15, 30, seu isótopo 30. A massa não sofre alteração, continua 30, porque o pósitron não tem massa, desprezível. E agora o elemento novo formado é o de número atômico 14, que é o silício. Olha que bonitinho, mais um caso de transmutação. E para finalizar aqui, galera, radiação gama. Coloquei o rádio, número atômico 88, massa 228. E olha só, gente, número atômico 0, número de massa 0, radiação gama é só energia. São ondas eletromagnéticas, então não ocorre alteração nenhuma no elemento químico. Continua sendo o rádio, número atômico 88 e a massa 228. É como se fosse uma pessoa estressada que dá uma surtada lá e depois dá uma relaxada. Continua sendo a mesma pessoa, só que eliminou aquele excesso de energia que tinha lá dentro dela. Beleza, galera? São essas as radiações, as transmutações, e acompanhe as próximas aulas de radioatividade. Forte abraço!